Olá, Moreira Lopes, muito boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes do Sintonia da Tarde e também aquele abraço especial a você que nos acompanha na internet pelos canais Tribuna do Leste. Começa neste momento Emergência 193, diretamente da Companhia de Bombeiros Militar de Manhuaçu, hoje com a participação de Tenente Queiroz. Tenente Queiroz, boa tarde. Boa tarde, Thomas. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos que nos escutam e nos acompanham nas redes sociais. Sempre um prazer estarmos aqui, mais uma tarde de sexta-feira, compartilhar um pouco da nossa rotina e dicas com todos que nos acompanham. Tenente, começamos o Emergência 193 destacando que nesta quinta-feira tivemos aí dois acidentes que chamaram a atenção justamente por envolver veículos pesados e ocorrerem praticamente no mesmo trecho. Isso, na verdade a semana começou um pouquinho mais agitada na nossa região. Já no início da semana tivemos um acidente no Trevo de Reduto, envolvendo um automóvel, um veículo leve, que veio a cair do viaduto, lá na parte de baixo, uma queda ali de aproximadamente 15 metros, e deixou 3 vítimas gravemente feridas. Então as equipes do Corpo de Bombeiros compareceram ao local, efetuaram os procedimentos de desencarceramento, resgate dessas vítimas e com apoio do SAMU também encaminharam para a unidade hospitalar. Já na última quinta-feira tivemos esses dois acidentes envolvendo duas carretas, acidentes isolados, mas no mesmo local, uma serra íngreme, uma serra com uma distância longa e uma descida forte ali no sentido Vitória-Manhuaçu. Então, no primeiro acidente, na madrugada da quarta para quinta-feira, um caminhão, uma carreta carregada com cal, uma espécie de argila também, perdeu o controle na curva de acesso para Jaguaraí, no distrito de Reduto, e tombou, se colidindo com o talude e infelizmente deixou uma vítima fatal, que foi o seu motorista, preso ali sob a estrutura da carreta. Não houve testemunhas do fato no local, mas ao que tudo indica, o motorista veio a perder o controle durante aquela curva, causando o acidente. Um pouco mais tarde, já na tarde da quinta-feira, um outro acidente envolvendo uma carreta carregada com tubos de aço, com perfis de aço. Também teve ali um processo de superaquecimento dos freios, segundo testemunhas no local, e quando foi tentar parar para estacionar, perdeu o controle do veículo, também caindo ali numa ribanceira, num talude de aproximadamente 15 metros. O motorista, neste acidente, conseguiu ser resgatado com ferimentos leves, inclusive com apoio de populares no local, mas a carreta incendiou-se completamente. As equipes do Corpo de Bombeiros compareceram no local para efetuar o controle desse incêndio, combate às chamas, inclusive que se alastrou para a vegetação adjacente. No primeiro acidente da carreta, ocorrido na parte da manhã nesta quinta-feira, o jovem motorista teve a vida ceifada. Isso, infelizmente, o motorista no primeiro acidente já foi encontrado sem vida ali durante o procedimento de retirada da carreta. O acidente que ocorreu no princípio da semana no viaduto de Reduto, uma situação aí que chamou a atenção da população, especialmente quem mora ali nas proximidades do viaduto. Tinha um perigo ali, porque haviam casas próximas também, além das vítimas que estavam dentro do carro, não é isso, Tenente? Exatamente, a via sob o viaduto, é uma via de grande circulação, com diversos veículos, pedestres, ciclistas, pessoas que trafegam ali embaixo. Por sua vez, a via também do viaduto, que é a BR-262, também é uma via de grande circulação de veículos. E segundo testemunhas, o motorista do veículo tentou realizar uma ultrapassagem quando foi surpreendido por um outro veículo na contramão e ao desviar, perdeu o controle e atingiu ali a proteção do viaduto, que não suportou o impacto. Então o veículo veio a cair lá já na via embaixo, sob o viaduto. Então é um risco muito grande, É um acidente, inclusive, que deixou 3 vítimas gravemente feridas. Então fica o alerta, fica as dicas do Corpo de Bombeiros, de respeitar as zonas de ultrapassagem, de respeitar os limites de velocidade, adotar um comportamento defensivo no trânsito, a fim de evitar tragédias. Tenente, nós destacamos essas 3 ocorrências de maior gravidade, mas o fato é que durante a semana são diversas ocorrências, inclusive de trânsito também, com proporção de ferimentos, com ferimentos assim, mais leves, mas que geram trabalho para os bombeiros e geram um grande risco para pedestres, inclusive. Exatamente, Então é o papel do motorista do veículo pesado proteger os veículos mais leves e dos motoristas proteger os ciclistas, motociclistas e pedestres. Então o trânsito funciona da maneira correta quando todos se empenham
em garantir a paz e garantir um comportamento defensivo a fim de evitar acidentes. Então, fica, né, o apelo da corporação também a todos envolvidos no trânsito, não apenas os motoristas, mas os pedestres, ciclistas e motociclistas, para adotar também um comportamento seguro, olhar para os dois lados de uma via quando for atravessar buscando sempre a faixa de pedestres, né? Evitar circular ali no meio de carros, veículos, né, corredores, já que aumenta o risco de um acidente. Então, a paz no trânsito é um dever de todos. Falando ainda sobre segurança, agora no meio rural, Tenente, sabemos que os produtores, especialmente os cafeicultores, se preparam, né, cumprindo etapas aí da produção para, às vezes, utilizar produtos que são os defensivos agrícolas, os agrotóxicos, mas é preciso muita atenção com o uso dos EPIs e com o manuseio desses produtos que são produtos químicos e perigosos à saúde. Sem dúvidas, faz parte, né, do ciclo de produção do café, e nossa região é uma região que depende muito da atividade rural, muito da produção de café, gera muita renda, distribui muita renda, e uma das etapas é a pulverização, é a utilização de defensivo a fim de garantir maior qualidade, né, de proteger contra pragas e doenças. Contudo, todo defensivo é um produto químico que apresenta os seus riscos, seja um risco ao meio ambiente ou risco a animais e a seres humanos. Então é importante que o uso seja feito acompanhado de um agrônomo responsável, né, que possui a expertise e o conhecimento para orientar. Também utilizar os EPIs adequados, máscaras, luvas, quando for o caso, né, roupas especiais, quando for o caso. Evitar a pulverização próxima a locais de reunião de público, né, como escolas, hospitais ou mesmo residências. E também utilizar o defensivo adequado, já que alguns deles podem causar danos ambientais, danos ao meio aquático, à fauna e flora. Então, o uso responsável é suficiente para garantir uma boa produtividade e também garantir a segurança de todos os envolvidos. Embora muito menor atualmente, mas a resistência a EPIs, infelizmente, ainda é percebida por gerar, às vezes, um certo desconforto no uso em razão do calor. Mas o que está em jogo é a vida, Tenente. Sem dúvidas, né? A não utilização de um EPI pode resultar na intoxicação daquela pessoa que está fazendo a aplicação, se for o próprio produtor rural, que é um prejuízo para a saúde. Se for um empregado, ainda tem as consequências relacionadas à legislação trabalhista. Então, devemos sempre utilizar os EPIs e cobrar daqueles que nos acompanham, nos ajudam no serviço rural a utilização desses equipamentos. Tenente, nós agradecemos a sua participação. Muito obrigado, Thomas, obrigado, Moreira, obrigado a todos que nos acompanham. E não se esqueça, em caso de emergência, ligue o 93. Moreira Lopes, e de volta aos estúdios do Sintonia da Tarde, repórter Thomas Júnior.